Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Tenho o prazer de receber nesta manhã de segunda-feira a coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Teutônia, enfermeira Sirlene Koenig. Um bom dia, Sirlene, prazer recebê-la. Bom dia, prazer, bom dia a todos os ouvintes também. Também a enfermeira Denise Haas. Um bom dia, Denise, um prazer recebê-la. Bom dia, Fabiano, bom dia, rádio ouvintes. E também a enfermeira residente, a Janine. Um bom dia, Janine, prazer recebê-la. Bom dia aos ouvintes. Bom, nós estamos já desde semana passada vivendo período aí de vacinação contra a gripe, campanha nacional, né? Campanha nacional contra a vacinação da gripe, da influenza. Então. Nesse primeiro momento está, digamos, disponível para um grupo, digamos, até pequeno. Primeiro são as crianças de 6 meses a 5 anos e menos de 6 anos, né? Correto, 5 anos, 11 meses e 29 dias e para as gestantes. Esse período, então, ele começou dia 10 e vai até o dia 18, né, porque na sexta-feira é o feriado, e a partir do dia 22, todos os demais grupos que foram elegidos pelo Ministério da Saúde, inclusive as gestantes e as crianças nessa faixa etária de 6 meses, as digamos, menores, né, de 6 anos, continuam também, podem também estar recebendo, devem estar recebendo a vacina, né? Certo. Assim como já no ano passado, também, então, todos os anos vem sendo feita essa campanha de nível nacional, mas eu acredito que é importante ressaltar a importância de fazer a vacina, né? Porque às vezes a pessoa diz, mas eu mesmo assim gripei durante o período, mas normalmente são gripes assim de menos intensidade, porque querendo ou não, a gripe dessas bem fortes, ela pode até matar, né? Sim, Fabiano. O objetivo, então, é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade, né? Esse é o principal objetivo dessa campanha, né? E esses grupos são elegidos justamente por serem os grupos elencados como sendo mais vulneráveis, né? Crianças, idosos, gestantes. E a pessoa tem que estar, digamos, sem apresentar nenhum sintoma de qualquer tipo de doença para aplicar essa vacina, né? Na verdade, a contraindicação, ela é a quadros febris graves e alergias, né, anteriores, né, tendo feito anteriormente a vacina e tendo tido um quadro, uma reação importante, ela é contraindicada, mas no mais não existe nenhuma contraindicação, conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Só para ressaltar, Fabiana, assim, é importante que se a pessoa ela tem alguma dúvida em relação se ela pode ou não estar fazendo a vacina, que ela vá ao posto e que converse com os vacinadores, com os enfermeiros, que eles vão estar orientando se ela pode ou não fazer a vacina. Não, eu tive uma alergia, ou, né, então, enfim, achar que eu não poderia fazer, não. Vai se informar para ver se pode fazer a vacina ou não, eles estão capacitados, eles vão poder, então, também responder, enviar, a gente manda perguntas para o Estado, enfim, né. Uhum. Qual é a documentação que a pessoa tem que levar junto para fazer essa vacina? Então, a documentação é sempre a carteira de vacina, é importante ter ela, cartão do SUS e um documento de identificação, né? No caso de uma criança, às vezes só tem a certidão de nascimento. Isso, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tá certo. Então, por enquanto, nesse período, agora até quinta-feira, né? Até quinta-feira poderão se vacinar, então, as crianças de 6 meses até 6 anos incompletos, né? E após esse período, na segunda-feira da próxima semana, aí sim começa para os demais grupos. Quem são os demais grupos aí que estão dentro dessa faixa? Então, os grupos, além das crianças, das gestantes, estão as puérperas, que são aquelas as mulheres que tiveram filho até 45 dias após o parto, os trabalhadores da saúde, os povos indígenas, os indivíduos com 60 anos ou mais, a população privada de liberdade, os professores de escolas públicas e também de escolas privadas, mas tem que apresentar então comprovação, e pessoas como portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independente da idade, porém com a prescrição médica.
Então essas, a partir da próxima segunda-feira, logo após a Páscoa, poderão procurar então os postos de saúde para fazer a sua vacina também. Isso. Em caso de adultos, eu não sei, talvez algumas pessoas não tenham mais o seu cartão de vacina. Como é que funciona se a pessoa não tem? Não tenho mais o meu cartão, sabe? Um adulto lá que na época de criação não tinha, ou se não perdeu, como é que funciona? Assim, Fabiano, o que a gente pede, assim, que quem tem o cartão que traga. As crianças gestantes, elas são obrigadas, porque a gente precisa fazer o registro. Os adultos, se eles não trazem um comprovante, se eles não trazem, desculpa, o cartão, a gente fornece um comprovante de vacinação que ele guarda em casa. Além disso, a gente tem um sistema, que é o CIPNI, que é um sistema online do Ministério da Saúde, onde essas vacinas vão ficar registradas também. Então, se um dia futuramente precisa desse acesso, facilmente a gente vai ter. Vai estar registrado a situação dele já nesse cadastro, então. Muito bem, então todos procurando, né? Por enquanto, até quinta-feira, então, mamães, né? E, na verdade, as gestantes, né? E com as crianças, então, levando elas de 6 meses até 6 anos incompletos, não pode ter completado 6 anos, procurando os postos. Então, aqui em Teutônia, quais são os postos? Todos estão atendendo nas vacinas? Todos estão atendendo nas vacinas. Então, assim, com exceção do posto do Alasgut, do posto Boa Vista, que não tem sala de vacina, então todos os demais estão disponibilizando a vacinação. O posto de Teutônia, posto de saúde de Teutônia, o posto de saúde do Alasgut, o posto de saúde do bairro aqui de Languiru, o Centro Avançado de Saúde, então, e o posto de saúde do SF2, que é no loteamento 8, então. Morada do Sol, né? Morada do Sol. Esse também, então, atendendo com as vacinas. O horário de atendimento dos postos, todos eles são iguais para eu fazer a vacina? Como é que é a questão do horário? Durante a semana é o horário normal de funcionamento do posto de saúde, e no sábado, dia 4, então, que vai ser o dia D, né? Ele vai ser das 8 às 17. Importante lembrar que esse dia D, então, inicia das 8 da manhã, sem fechar ao meio-dia, vai direto até as 5 da tarde. Correto. Isso lá no dia 4, então, após esse período aí da Páscoa, aí, ainda temos mais 3 semanas, na verdade, até lá, né? Sim. Até esse dia. Nos demais, então, quem está nessa faixa de risco? Por enquanto, até quinta-feira, então, porque na sexta-feira não é feriado, as crianças de 6 meses até 6 anos incompletos e as gestantes, então, que podem procurar os postos de saúde. Por enquanto, apenas esse grupo está sendo vacinado, né? Sim. Essa foi uma orientação do Ministério da Saúde, então se segue isso. Até quinta-feira são esses 2 grupos prioritariamente, né? Mas que continuam junto com os outros também, né, até o dia 31 de maio. A dúvida que sempre fica em relação à vacina, talvez isso já tenha se quebrado. Eu, ano passado, juro que quando eu fiz, eu fiquei apreensivo num primeiro momento. Que algumas pessoas relatavam assim, eu fiz ela, em seguida eu gripei. Né? Isso tem ainda acontecido, algum relato desse tipo de situação hoje, ou já é mais para o passado mesmo? Na verdade, isso é digamos assim, é um mito que existe. Mito, criou-se um tabu, um mito por trás exatamente. Disso. Porque a vacina da gripe, ela não tem como ela causar um quadro de gripe, né? O que pode acontecer é a pessoa realmente estar com a imunidade mais baixa e de qualquer forma apresentaria, né, algum sintoma gripal. Mas a vacina por si, ela não tem como causar a gripe, né? Pela forma como ela é disponibilizada, né? Através de... Porque o vírus que existe dentro da vacina, ele é um vírus inativado, então ele não é um vírus vivo que ele poderia, então, estar transmitindo a doença. E além disso, assim, a vacina da gripe, o efeito dela começa 15 dias após a aplicação. Então, que nem a Denise falou, pode ser que a pessoa já tenha o vírus, né, dentro do corpo dela e vai apresentar em seguida os dias, assim, né, próximos dias após a aplicação, mas isso não é em função da vacina. Né? Sim, de toda forma, daqui a pouco apresentaria um resfriado, né? Mas coincidiu com a aplicação da vacina, o que não... As duas coisas não tem
não tem relação, digamos assim. E lembrando que essa vacina, ela tem 2 tipos aí de o H1N1, que é esse tão letal nos últimos anos, né? Que é a gripe A, chamada de gripe A também, né? Sim. É um deles. E o H3N2 e o influenza do tipo B, então, que são os que são hoje, digamos, a pessoa é protegida desses que são os mais letais também. Não quer dizer que não vai pegar, porque tem várias nuances aí, tem muitas variações do vírus da gripe, né? É que na realidade o H1N1 e o H2N3 são vírus tipo A, né? Então, e o sazonal é aquela a gripe mais comum que a gente dizia, que antigamente, no começo, antes da gente ter esse surto de H1N1, de gripe A, não sei que ano foi, Denise, não lembro, era só feito a vacina sazonal, né? Então, depois foram incorporados outros tipos de vírus também na vacina para proteger a população em função esses vírus que são os que causam mais complicações nas pessoas, né? A gente teve relato de muitos óbitos, né? Sim. Com essa gripe A. Então, quem pode, porque tem muita gente que não vai estar dentro dessa faixa de risco e que gostaria de se vacinar, e às vezes quem está, que tem direito a fazê-la, acaba não fazendo. Então esse apelo realmente para que todos façam, porque quanto mais pessoas da população estiverem imunizadas, menos a possibilidade de ele circular também, né? Acaba beneficiando também quem não neste momento faz a vacina. Sim, com certeza. O fato de ter esses grupos pré-definidos, né, mostra a importância, né, dessas pessoas estarem se vacinando por terem, no caso de ter um agravo, né, como a gripe, ele tornar o quadro mais complicado da pessoa, né? Isso em se falando de crianças, idosos, né, são as idades limites, e os próprios grupos com comorbidades. Tá certo. Então, lembrando que essa vacina, então, ela auxilia para você não ter a gripe em si. Precauções, por favor, Silene, muito bem lembrado. Na realidade, assim, como nem toda a população está apta para receber a vacina, é importante que os demais eles tenham as precauções. Então, se tiver algum sintoma, procurar o serviço de saúde, sempre lavar as mãos, isso, né, isso já é rotina, e, né, vai tossir, vai espirrar, não usar as mãos para fazer isso, usar lenço de papel, ou se não for possível, usar a parte interna do antebraço. Por quê? Porque se eu tossir, espirrar na mão, onde eu vou encostar, eu vou deixar espalhar o vírus e uma outra pessoa pode estar se contaminando por isso. Ingerir bastante líquidos, manter uma alimentação adequada, evitar locais com acúmulo de pessoas, então, esses ambientes, então, se isso não for impossível, mas pelo menos que sejam ventilados, e a questão da ventilação dos ambientes. A gente sabe que no inverno é frio, mas assim, a importância realmente de ventilar o ambiente, ela é fundamental, tanto quanto a lavagem de mãos também, né? De permitir que o ar circule e se renove no ambiente, né? Sim. Tem alguém que não pode, digamos, por alguma situação de doença, fazer a vacina, mesmo estando dentro do grupo de risco? Existe alguém que está impossibilitado de fazê-la? Assim como a Silene colocou anteriormente, né, existem daqui a pouco algumas particularidades, mas em casos de dúvidas, sempre é importante buscar uma sala de vacina para poder estar analisando caso a caso, né? Qualquer questão é solicitada, então, informação também ao governo do estado, né? E também, caso necessário, encaminha-se ao médico para uma avaliação do médico para ver se ele autoriza ou não fazer a vacina nessa pessoa, né? Muito bem, então lembrando de que agora iniciou já na segunda-feira da semana passada, no dia 10 e vai até o dia 19 de abril, então, para este primeiro grupo de pessoas, que são as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, não pode ter completado 6 anos, e as gestantes, então, neste primeiro momento, até quinta-feira, né?
a partir da segunda-feira da próxima semana, aí sim atingindo as demais pessoas dos grupos, então Inclusive as gestantes e as crianças podem... Continua também, né? Mas agora, nesse primeiro momento, até para facilitar um pouco esse trânsito, para facilitar o fluxo, né? Então, nesse primeiro momento, quem já puder, dessas pessoas que estão, as mamães já levando as crianças, então, para vacinar, e as gestantes também se vacinando, aí posteriormente facilita bastante o fluxo quando as demais pessoas procurarem, então, os postos de saúde para aplicar a vacina. E lembrando que lá no dia 4 de maio, então, no sábado, primeiro sábado de maio, teremos o dia D, que os postos estarão atendendo das 8 da manhã até as 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia também. Então ninguém tem desculpa para não se vacinar, né? Com certeza. Tem bastante disponibilidade, né? Todas as unidades estão abertas, com exceção do posto de saúde da Boa Vista. Então é realmente só chegar e vacinar. Muito bem. Mais alguma informação, por favor? Fiquem à vontade. A gente conta, então, né, com a participação das pessoas, né? Que elas realmente participem, né? As pessoas que estão elencadas como grupos prioritários, que elas não deixem de se vacinar, né? Que além de estar se protegendo, como você disse antes, né? Protegem as outras pessoas que não estão elencadas como sendo grupos prioritários. Então, que procurem as unidades básicas de saúde nesse período. Muito bem, até lembrando que tem uma meta estipulada aí de vacinação que deverá chegar pelo menos a 90%, né, dessas pessoas que fazem parte desses grupos. Então, você se vacinando estará contribuindo também para que essa meta seja atingida. E essa meta é importante em razão de quanto mais pessoas estiverem imunizadas, menos vai haver o alastramento, vai se espalhar o vírus por aí, né? É verdade, Fabiana. Bem isso mesmo. E ressaltar que nem a Denise disse, que as pessoas aproveitem a oportunidade e que nem agora que está aberto para as crianças, para as gestantes, não que aproveitem esse momento que procurem a unidade para fazer a vacina, porque querendo ou não, o espaço de tempo da campanha ele é curto e o que pode acontecer que deixando todo mundo para a última hora vai dar o acúmulo de pessoas, vai dar estresse. Então, assim, realmente, para quem pode, já procura a unidade básica antes. Até porque, se a vacina ela demora, ela leva 15 dias para fazer efeito, então essa pessoa, essa criança, essa gestante que já está recebendo a vacina, daqui um pouco já está imunizada, né, e já está protegida, né. Verdade. Quanto antes, melhor. Quanto antes né? fizer, melhor. Sim. Vai estar imunizado já. Tá certo, então. Campanha de vacinação, que iniciou no último dia 10, então, agora até quinta-feira, esse grupo aí das crianças de 6 meses até 6 anos incompletos, então tem que estar com 5 anos, 11 meses e 29 dias. Esses dias eu até ouvi uma mamãe dizendo que a criança estava para completar 6 anos e ela ainda conseguiu ir até o posto quando iniciou a campanha e fazer a vacina. Então aproveitando realmente, porque no momento em que completou 6 anos, não tem mais como aplicar, né? É bem assim, Fabiana. Então, assim, as crianças que nesse período da campanha estão para completar 6 anos, que os pais aproveitem e levem antes de fazer 6 anos, porque depois que completou 6 anos, ela não tem mais direito, ela fazer, não vai né? ser mais vacinada, porque não é preconizada pelo Ministério da Saúde. E Então, aquela mãe entendeu bem a mensagem e disse, não, eu vou aproveitar antes do aniversário e vou aplicar, né? E quanto antes aplicar, antes vai estar imunizado também, lembrando bem que a enfermeira Sirlene falou, a questão dos 15 dias, para que realmente ela faça efeito. Então não é que eu apliquei agora, já estou imunizado, não. Tem um período ali que o corpo vai ter que então passar pelo processo de imunização. E não é porque a pessoa recebeu a vacina ou fez a vacina, né, Fabiano, que ela não tem que ter essas precauções. Mesmo tendo feito a vacina, que as pessoas segue também tomando cuidado, segue né? tomando os cuidados, né? Então, até porque leva esse período para fazer efeito, né? Enfim, tem uma circunstância, não sei como é que está a minha imunidade, como é que essa vacina vai fazer efeito no meu organismo, mas que faça, então, tenha-se também essas precauções, né? Bem lembrado, sem dúvida nenhuma. Claro que às vezes essa questão de estar em ambientes com aglomeração de pessoas é difícil para quem tem uma vida social intensa, né? É baile toda hora, são encontros nas comunidades, assim, que você quase não tem como não participar. Mas que procure olhar se esse ambiente está ventilado o suficiente, né, que tenha
pelo menos condições de circular o ar por ali, né? E que você tome esses cuidados básicos aí que já foram citados, então, de lavar bem as mãos, de quando for espirrar não usar as mãos e depois tocar em alguma coisa para evitar que também se espalhe esse vírus, né? E você também não recebê-lo, né? Tá certo? Então tá, eu quero agradecer muito a participação então da coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Teutônia, enfermeira Sirlene Koenig. Obrigado pela participação, sempre convidado, uma ótima semana. Obrigada, Fabiano, para você também, em nome da Secretaria, agradecer sempre a oportunidade que é dado para a gente vir aqui esclarecer, né, a população da importância, né, dessa prevenção que existe, né, então, muito obrigada. Sempre convidadas. E também a enfermeira Denise Haas, obrigado pela participação, sempre convidada também. Obrigada, Fabiano. Obrigada por esse espaço. Como a Sirlene falou, sempre é muito bom poder estar trazendo as informações e divulgando a campanha, né? Tá certo. E também a enfermeira residente, a Janine. Obrigado pela participação, sempre convidada, Janine. Obrigada. Ótima semana para você, sempre convidadas.